Hello guys, how are you? I hope you guys are okay. E aí galera, como vocês estão? Espero que estejam bem. Let's go to another class. Book number 6, class number 4. Vamos para mais uma aula. Livro número 6 da aula número 4. Today we're gonna talk about past and past continuous. Hoje a gente vai falar sobre o passado e se a gente for traduzir o pé da letra, seria tipo um passado contínuo, basicamente isso. Vocês vão ver um pouquinho de diferença, né? Ó, aqui, class number 4. Como tema tem What were you doing? Basicamente o que ele quer dizer é o que você estava fazendo, mas aqui ele pede um complemento, né? O que você estava fazendo na determinada época. E a gente já tem aqui um exercício de reading, ok? Chamado Tomatina. Tem uma galerinha aqui, né, jogando tomate para tudo quanto é lado. E, bom, vamos prosseguir. Nós temos aqui um texto. We have a taxi here, a sentence. Eu vou ler aqui junto com vocês, vocês me acompanham. Let's start, okay? Let's start. On my last vacation, I went to Spain. When I was a kid, I always dreamed of visiting this incredible country. I spent a month there, and it was amazing. My hotel was not very fancy, but it was very comfortable. I had the opportunity to try several traditional and delicious Spanish dishes, such as salmorejo and paella. I learned a lot about the culture, and I love it. I also visited some museums and appreciated local events, but the one that impressed me the most was a really crazy event called La Tomatina, a tomato throwing war. It is a food fight festival celebrated on the last Wednesday in August in the small town of Buñol, Spain. The festival began in 1945. People don't know exactly how it started, but some of them believe it began as a food fight among children. It includes parades, fireworks, and cooking contest. At 11 a.m., a cannon was fired to indicate the beginning of the festival, and we threw tomatoes at everybody. But we had to respect some rules. For example, you have to squash the tomatoes before throwing them and stop throwing when the second cannon is fired. It was an experience I will never forget. Ok? É basicamente o que o texto está falando, tipo, na minha última viagem, né, nas minhas últimas férias, eu fui para a Espanha. A gente tem bastante palavras aqui no passado, né, o verbo go ficou went. When I was a kid, quando eu era criança. Eu sempre sonhei, tá no passado também, né? Was tá no passado, dreamed passado. Eu sempre sonhei em visitar esse incrível país, ou esse país incrível. Eu gastei, né, um mês ficando lá. Eu fiquei um mês lá e foi incrível. Aqui o was passado novamente. O spent também é passado.
you spend. Continuando, my hotel was not very fancy. Tá falando, meu hotel não era muito luxuoso. But it was very comfortable. Mas ele era muito confortável. I had the opportunity to try several traditional and delicious Spanish dishes. Eu tive a oportunidade de experimentar diversas tradicionais e deliciosas pratos espanhóis. Pera, é isso mesmo? É isso mesmo. Such as salmorejo and paella, assim como salmorejo, que se não me engano é um tipo de sopa, e paella, que é um prato que tem camarão, se não me engano, ou é o contrário. Enfim, são pratos tradicionais da Espanha. I learned a lot about the culture and I love it. Tá falando, eu aprendi muito sobre a cultura e amei ela. Ok? I also visited some museums. Eu também visitei alguns museus. And appreciated local events. E apreciei, aproveitei eventos locais. But the one that impressed me the most, mas aquele que mais me deixou impressionado, was a really crazy event. Era um evento muito louco. Called La Tomatina, chamado La Tomatina, tipo com relação ao tomate. A Tomato Throwing War, que era uma guerra de arremesso de tomate. War significa guerra, Tomato é o fruto. Throwing significa arremesso. Então, a Tomato Throwing War, uma guerra de arremesso de tomate. It is a fight festival, ou seja, isso é um festival de guerra, de luta, de comida. It is a food, que é comida, fight, que é luta, festival, que é festival. Isso é um festival de briga de comida. Celebrated, ou seja, celebrado. On the last Wednesday in August, in the small town of Bunyan, Spain. Ele é celebrado na última quarta-feira de agosto em uma pequena cidade de Buñol, que fica na Espanha. The festival began in 1945, ou seja, o festival começou em 1945. Notem que eu falo 1945, esse é um jeito de falar anos. Você fala esse conjunto, depois esse conjunto. People don't know exactly how it started. As pessoas não sabem exatamente como isso começou. But some of them, mas alguns deles, believe it began as a food fight among children. Ou seja, mas alguns deles, acredita que isso começou como uma guerra de comida entre crianças. It includes parades, fireworks and cooking contest. Ou seja, isso inclui o contest, significa que é uma competição, ok? Então, todas as palavras que estão aqui antes são perdão. Significa que são competição, tipo, isso inclui competição de desfiles, parades, desfiles, fireworks, que são fogos de artifício, and cooking, que é comida, cozinha, ok? Então isso inclui competições de desfiles, de rojão e comida.
At 11 a.m., a cannon was fired to indicate the beginning of the festival. Às 11 horas da manhã, rojão solto, né? Para indicar o começo do festival. And we threw tomatoes at everybody. Ele fala, e nós arremessamos tomates em todo mundo. But we had to respect some rules. Mas nós temos que respeitar algumas regras. Por exemplo, you have to squash the tomatoes before throwing them. Você tem que amassar o tomate antes de jogá-lo. Antes de jogar neles. And stop throwing when the second cannon is fired. Ele fala aqui não. E, a outra regra, né? Parar de arremessar quando o segundo rojão for disparado. It was an experience I will never forget. Ele fala que isso foi uma experiência que eu nunca vou esquecer. Ok? Agora, com base, né, nas férias do Dexter, a gente responde aqui esses questionários, né? Number 1, né? Now answer about Dexter last vacation. Agora responda sobre as últimas férias do Dexter. Let's go. Letter A. Did he go to Spain to work? Tá perguntando se ele foi para a Espanha trabalhar. Gente, a gente já vê aqui, né, que é uma vacation, não é trabalho. Aqui também ele fala vacation, ou seja, de férias. Então, no, he went to Spain in a vacation. Ok? Letter B. How long did he stay in Spain? Quanto tempo ele ficou na Espanha? Que a gente tem aqui no texto, né? Ele comenta: I spent a month there and it was amazing. Ou seja, um mês. He spent a month. He spent a month in there. Letter C. When does La Tomatina start? How did it start? Tá perguntando quando que a La Tomatina começou e como ela começou. A gente tem ele no finalzinho, né? The festival began in 1945. People don't know exactly how it started, but some of them believe it began as a food fight among children. Para resumir todo esse texto, it began in 1945, respondendo a primeira pergunta, né? Quando e como? Probably as a food fight among children. Beleza? Indo agora, letter D. Was his hotel sophisticated? Tá perguntando se o hotel dele era sofisticado. Outra palavra para sofisticado que nós temos é o fancy. E ele comenta aqui: My hotel was not very fancy. Então, it wasn't, né? It was not, não era. But it was very comfortable. Mas era muito confortável. Comentei aqui, né? Porque ele comentou lá que não era, mas poderia parar só aqui a resposta, tá? Mas é bem legal sempre colocar complemento. Sorry, guys. Letter E. What did he do in Spain? O que ele fez na Espanha? Gente, ele fez um monte de coisa, né? Ele foi em evento, né? Ele foi em museu. Ele comeu comidas tradicionais, tá? Então, aqui. He ate Spanish dishes. Pera, deixa eu sair aqui. He ate Spanish dishes, visited museums and local events. Ou seja, ele comeu pratos espanhóis, visitou museus e eventos locais. Ok? Aí ficou assim as respostas. Não, ele foi para a Espanha em férias. Ele passou um mês lá. Isso começou em 1945, provavelmente como uma guerra de comida entre crianças. Não era sofisticado, mas era muito confortável. Ele comeu pratos da Espanha, espanhóis, né? Visitou museus e eventos locais. Ok? Aqui nós temos um listening.
Eu vou ler aqui o QR Code no meu celular. E, bom, para evitar de ficar difícil de ouvir, deixa eu pausar a música aqui. Deixa eu pausar agora. Vou colocar aqui o áudio e vocês vão ouvir e tem o diálogo aqui, tá? Para vocês acompanharem. Eu sugiro que a primeira vez vocês só ouçam, depois vocês voltam o vídeo, pratiquem, né? Falar junto com o áudio, façam a fala em conjunto. Essa técnica ela tem um nome, né? De você ouvir e repetir ao mesmo tempo. Para você praticar o seu speaking, né? Para melhorar cada vez mais a sua fala, deixar fixado as pronúncias na sua memória de longo prazo. Ok? Deixa eu colocar aqui o play primeiro, vocês coloquem aí 2 vezes pelo menos. Ok? Então, here we go! Hey Lara, how are you today? Terrible. Why? What happened? Today is just not my day. Everything went wrong. First, in the morning, I was brushing my teeth when the cell phone rang and I answered. While I was talking to my mother, the cell phone slipped through my hands and fell in the toilet. Oh gosh, did you save it? Well, I tried. I put it on rice like the people recommend. Well, after that, since the morning was beautiful, I decided to go to work by feet and not by car. Nice. This is good for your body. Yes, but when I was getting to my job it started raining, so I had to run a lot. Well, at least you got to work. Yes, I got, and it was okay until lunchtime. What happened at lunchtime? I was having lunch and my co-workers were talking when suddenly my cup fell down and all my soda spilled all over the floor. Jeez, Lara, today is not your lucky day. Yeah, now I'm going home. I hope I get there okay. Bye. Bye-bye, and good luck. E dando uma explicaçãozinha, agora ele fala aqui, Hey Lara, how are you today? Tá falando, Hey Lara, como que você está hoje? Ela responde, terrible, que tipo terrível, péssimo. Ele pergunta, why? What happened? Né? Por quê? O que aconteceu? Aí ela responde, today is just not my day. Hoje apenas não é o meu dia. Everything went wrong. Tudo está correndo errado, né? Tudo acontecendo errado. First, in the morning, I was brushing my teeth when the cell phone rang and I answered. Ela fala primeiro, de manhã, né? Eu estava escovando meus dentes quando o telefone tocou e eu atendi. While I was talking to my mother. Enquanto eu estava conversando com a minha mãe. The cell phone slipped through my fingers and fell into the toilet. O telefone escorregou entre meus dedos e caiu na privada. Aí ele fala, oh my gosh, oh gosh, did you save it? Ah, meu Deus, você conseguiu salvá-lo, né? Recuperá-lo? Ela fala, well, I tried. Ela falou, bom, eu tentei. I put it on rice like some people recommended. Eu coloquei, né, isso, ou seja, o celular, em arroz, assim como as pessoas recomendam. Que é o rice. Aqui. Aí ela fala, well, after that, ela fala, bom, depois disso, since the morning was beautiful, I decided to go to work on foot, not by car. Desde que a manhã estava linda, né, já que a manhã estava linda, eu decidi ir para o trabalho a pé e não de carro. Ok? Depois ela fala, aí o Thiago responde, nice, this is good for your body. Legal, isso é bom para o seu corpo. Aí continuando aqui a Lara, yes, but when I was getting to my job, it started raining. Ela fala, mas quando eu estava chegando no meu trabalho, começou a chover.
So I had to run a lot. Então, eu tive que correr muito. Aí o Thiago responde, well, at least you got to work. Ah, bom, pelo menos você chegou no trabalho. Aí a Lara responde, yes, I got. And it was all okay until lunchtime. Ela fala, eu cheguei. E estava tudo ok até a hora do lanche. Do almoço, hora do almoço. Aí o Thiago pergunta, what happened at lunchtime? O que aconteceu no horário de almoço? Aí a Lara responde, I was having lunch, and my coworkers were talking. Eu estava almoçando e meus colegas de trabalho estavam conversando, né? Continuando aqui. When suddenly, quando de repente, my cup fell down. Meu copo caiu. And all my soda spilled all over the floor. E meu refrigerante espirrou para tudo quanto é lado no chão. Aí o Thiago responde, Jeez, Lara, tipo, meu Deus, Lara. Today is not your luck day. Hoje não é o seu dia de sorte. Aí ela responde, Yeah, now I am going home. I hope I get there okay. Ah, agora eu estou indo para casa. Eu espero que eu chegue lá, ok. Aí ela fala bye, né? Tchau. Aí ele fala ali, bye bye and good luck. Tchau, tchau e boa sorte. Ok? Se vocês repararem, a gente tem aqui alguns was brushing, que está um pouquinho relevado, né? Was talking. Temos aqui was getting, was having, were talking. Que, se vocês repararem, né? O verbo to be, was, ou às vezes pode ser were. E o verbo brush ficou de uma maneira com ing, né? O brush virou brushing, o talk virou talking, o get virou getting, o have virou having e o talk virou talking de novo. Vejam que elas estão acompanhadas do verbo to be e o verbo sempre no ing form, né? A gente chama isso de past continuous, ok? Ele we use it to talk about actions happening around a specific time. A gente usa para conversar sobre alguma coisa acontecendo num período específico. Geralmente é algo que tipo, acabou de acontecer, ou quando algo estava acontecendo, a gente fala isso, né? Ou quando algo estava acontecendo, ou quando algo acabou de acontecer, ou quando algo ainda não finalizou, está acontecendo, ok? Por exemplo, aqui ó, when that song played, I was dancing. Quando aquela música estava tocando, eu estava dançando. Ou seja, eu estava dançando quando algo estava acontecendo, né? Quando a música estava tocando. E aqui o outro. Today at midday, she was visiting her grandmother. Hoje, ao meio-dia, a mãe dela, ela estava visitando a avó. Hoje, ao meio-dia, ela estava visitando a avó dela. Ok? Falando um pouquinho da parte gramatical, o past continuous, ele é bem simples. Você vai adicionar o verbo to be e colocar o verbo na forma ing, né? Na forma no ing form. A gente tem aqui o verbo to play, né? Para exemplificar, no afirmativo, no negativo e na question. Ok? Aí nós temos pro I e pro he, she, it, é a mesma coisa, né? Você vai utilizar o sujeito, né? Pode ser I, pode ser he, pode ser she ou it. Depois é um was e depois o verbo no ing. Por exemplo, I was playing ou he was playing, pode ser she was playing, it was playing, isso no afirmativo. No negativo, a gente só acrescenta o not depois do verbo to be. I was not playing, he was not playing, she was not playing, and it was not playing. Na question, a gente coloca o verbo to be no começo, para saber que é uma pergunta. Então, was I playing? Ou was he playing? Ou então, was she playing e was it playing? Ok?
Na hora que a gente vai colocar aqui no you, we, they, o que a gente muda é só o verbo to be. Ao invés de utilizar o was, a gente utiliza o were. Ok? Porque ele pega aí a questão do plural. Tá bom? Aí, por exemplo, you were playing, no afirmativo, né? You were playing. Ou poderia ser we were playing ou they were playing. No negativo, só acrescenta o not aqui, então you were not playing, ou então we are not playing, ou they were not playing. Ok? E no question, a gente coloca o verbo to be no começo, né? Were, nesse caso. Were you playing? Ou então, pode ser were we playing? Ou então, were they playing? Beleza? Basicamente, sem resumir isso, se tiverem dúvidas, vocês podem voltar para cá. Vai ter exercício que é bom dar uma olhada aqui. Ou se quiserem anotar no caderno de vocês, é interessante também. Ok? Opa, deixa eu voltar a musiquinha aqui, galera. Aí. A gente tem aqui alguns exemplos, né, do past continuous. I was sleeping at 6 a.m. Eu estava dormindo às 6 da manhã. Outra aqui. My dogs were playing when I got home. Meus cães estavam brincando quando eu cheguei em casa. Karen wasn't having fun at the party. A Karen não estava se divertindo na festa. They weren't studying. Eles não estavam estudando. Ai, que beleza. Was Bob kissing Lana? Ela perguntou. O Bob estava beijando a Lana. E aqui. What were you doing yesterday at 10 p.m.? O que você estava fazendo ontem às 10 da noite? O investigador perguntando aqui pro rapaz, né? Aqui, o exercício, geralmente a gente faz assim em sala, mas só para vocês terem uma noção de como ficaria. Ó, ask two classmates these questions and mark his or her answers. Converse com dois alunos, né, e marque marque a resposta dele ou dela. Para você perguntar o que a pessoa estava fazendo num determinado momento, o modelinho é sempre o mesmo. What were you doing? E depois você especifica o momento. Por exemplo, que você pode perguntar ontem às 7 da manhã, ontem ao meio-dia, na última segunda às 6 da manhã, 2 dias atrás ao meio-dia, ontem à meia-noite, e por último, última sexta às 9 da noite. Aí você vai perguntar mais ou menos assim, ó, What were you doing yesterday at 7 a.m.? Né, para a primeira. É só pegar isso aqui e acrescentar, né, o período que você quiser nesse espaço. A gente tem aqui esses exemplos, mas você pode ser criativo. What were you doing last Monday at midday? Né? Eu mesclei essas duas aqui, ó. Ok? E assim por diante. Mas é interessante para fazer o exercício, né, no livro. Marca o nome da pessoa, faça essa pergunta para ela, né, o que ela estava fazendo nessas datas. Aí você responde he, se for ele, she, se for ela, né? Por exemplo, she was, aí o que ela estava fazendo. E no ing form, isso precisa de um complemento, coloca o complemento. Vamos falar que ela estava jogando baseball. She was playing. Pera, qual que é o esporte que eu falei? Vamos falar basquetebol. Ela estava jogando basquete. She was playing basketball. Ok? Esse é um exemplo. Tá? Ou videogame. She was playing videogame. Ou vamos supor que é para ele que você perguntou. Então, he was playing videogame. Ok? E assim por diante. Aí vocês fazem a pergunta. Eu vou falar aqui para vocês repetirem, né? E fixarem como que é a pergunta de cada uma. Eu vou falar essa frase, daí eu falo essa aqui. Depois eu repito a frase e falo essa, assim por diante. Ó, What were you doing yesterday at 7 a.m.? Aqui na próxima. Na próxima. What were you doing yesterday at midday? Aqui, what were you doing last Monday at 6 p.m.?
E aqui, what were you doing 2 days ago at midday? Penúltima, what were you doing yesterday at midnight? E por último, what were you doing? Eita, beleza. What were you doing last Friday at 9 p.m.? Aí vocês façam as perguntas pro pessoal e coloquem aqui as respostinhas, né, no modelinho. Se tiver alguma dúvida, pode me contactar. Contactem o professor. E daqui em diante, homework, tá? Para vocês fazerem em casa. Façam as atividades em casa. É interessante vocês fazerem. E qualquer coisa precisar para eu checar, é só me mandar, eu confiro, faço a confirmação se está certo ou não. Beleza? E a gente se vê no Class 5, que é a próxima aula. No livro de vocês acho que até vai ter uma atividade aí, que é isso aqui, né? Um listening. Mas como ela se encaixa melhor no Class 5, eu deixo ela sempre para passar no Class 5 mesmo, principalmente no começo. Eu já pego ela tá no final do Class 4, né? Mas eu passo ela no começo do Class 5. Vocês vão entender o porquê na próxima aula, que ela combina assim, né? Que a gente pega o Class 5 inteiro para falar só de um assunto. Ok? So, that's all, guys. See you guys in the next class and goodbye.